Fazem álbuns de fotos diário de viagem ou postam nas redes sociais? Acho que a gente mais posta nas redes sociais. Na verdade, eu faço muito o compilado dos programas. E aí eu posto nos reels do Instagram do Davi. Mas enquanto a gente está viajando, às vezes eu posto uma fotinha ou outra pessoal, mas eu sou meio desligada para postar na minha rede social. Eu alimento muito o Instagram do Davi pela essa questão do lado artístico do Davi, mas no meu mesmo não posto muito não. Existe algum prato típico que vocês experimentaram em uma viagem e que se tornaram fãs? Eu vou deixar pro Davi responder, porque comida é com ele mesmo, né, Davi? É um macarrão que tinha uma ostra. Esse se tornou minha comida favorita, que você... Ai, qual era o nome daquela... Tinha um nome lá no cardápio que eu esqueci, mas pra mim eu chamo de macarrão com ostra. Mas estava muito bom. Inclusive eu comi quase o prato inteiro da minha. Esse foi em Brecha? Foi. Você lembra com a... Lembro. Com aqueles seus amigos lá de trabalho? Foi numa pizzaria de Brecha. Foi. Que o Davi comeu esse. Mas tem umas comidas ruins também, como aquelas comidas da Finlândia, fala pra ela. Teve um doce muito ruim. Meu Deus, que doce ruim. Salmiak, meu Deus, terrível. Ele tem um componente, um dos componentes é um sal amoníaco e deixa um sabor muito forte. Então, quem é de lá já está acostumado e gosta muito do doce, mas para o nosso sabor, para a nossa textura, eu não gostei não. E a gente traz na mala, né? Só para as pessoas experimentarem, porque pensa que tudo é maravilhoso, que tudo é muito gostoso. Mas a comida europeia em si, do que a gente viajou, é a Áustria, Itália e Dinamarca, que tinha comida boa, assim, para falar que a comida era gostosa. As outras comidas a gente come porque tá com fome, mas não é o nosso sabor não, sabe? Então... E lá... Ai, esqueci o que eu ia falar. Realmente esqueci. Não, mas lá tem... Lembrei. Lá tem um docinho de canela, um bolinho de canela, mais ou menos, que é gostoso. Aquilo sim é gostoso. Mas é tipo assim, não é tão bom, mas é gostosinho. Qual é a maior lição que vocês aprenderam juntos durante uma viagem? Não sei. Eu acho que a gente tem pontos positivos e pontos negativos que vale a pena levar para a vida como lição. Os pontos positivos é que eu acho que é sempre bom viajar. Independente do lugar que você esteja, tem sempre uma história muito bonita daquele lugar. E os pontos negativos são essas experiências que a gente leva. Por exemplo, você tem que contar com os imprevistos. Então, quando você vai numa viagem, na primeira viagem sua, pode ser que você não está preparado para todos esses imprevistos. Na segunda, você já sabe que tem os imprevistos. Igual agora eu viajei com um amigo meu, a gente foi a trabalho, e o Davi sempre vai, né? Então, a gente foi a trabalho, a gente foi para Helsinki novamente, fomos para Estônia, e fomos para Dinamarca. E esse meu amigo, ele levou tanta mala, e mesmo eu conversando com ele, mas ele levou ele sozinho, o homem, e comprou tanta coisa na viagem, parecia tanto que perfume, tanta coisa, que eu tive que dar mochilas minha extra para ele, e o Davi fingir que era o dono da mochila, por conta que tem excesso de bagagem. Então, são coisas que eu tenho certeza que na próxima vez, porque ele vai viajar com a gente novamente, porque ele está nesse projeto que tem continuação, ele não vai, né, repetir esses mesmos erros. Então, eu acho que de todas as experiências, tem as experiências positivas e negativas. E a gente tem que estar preparado para elas e ficar calmo. E isso vai acontecendo. Por exemplo, o Davi já teve experiência de estudar em escola internacional. Foi uma... A gente ficou 6 meses no país e aí o Davi teve que matricular, né? Para não perder essa sequência do ano letivo. E eu acho que foram muitas experiências ricas, né, Davi? Muitos pontos positivos e muitos pontos negativos, né? Então, tudo isso acho que é válido, sabe? Eu gostava de todas as professoras, menos uma, porque ela não queria falar inglês comigo. E ela falava finlandês, e ela brigava assim comigo, ó. Na maioria das vezes eu não sabia se ela tava brigando, se ela tava elogiando, se ela tava falando alguma coisa, se era importante, se não era importante.
Eu só balançava a cabeça. Como vocês se preparam para viagens longas em família? Como que a gente se prepara? Bom, primeiro a gente tem que preparar financeiramente, porque essas viagens que a gente faz muito, eu faço muito trabalho. Então, pelo projeto, os projetos pagam. Às vezes são projetos do país onde a gente vai e às vezes são projetos da própria instituto onde eu trabalho. Então, a parte financeira do Davi, eles não pagam, porque eles só pagam para os pesquisadores que estão no projeto. Então, eu tenho que me preparar financeiramente para essa parte do Davi. E outras questões que a gente tem que estar preparado é você saber um pouco da cultura do lugar, saber falar a língua é importante. Se você não sabe falar a língua, por exemplo, quando a língua é latina, é mais fácil. Igual eu já entrei em vários cursos para aprender várias línguas que são de origem latina, e isso é mais fácil, então, quando a gente viaja para um país que a língua tem origem latina. Mas quando a língua não é de origem latina, é um entrave. E aí, se as pessoas não falam inglês ali, a gente tem que se virar. Nós nos viramos com as mímicas, né? Vai com ações e vai fazendo para pega um pouquinho de espanhol. Fica um portunhol, fica um espanhol, se vira no inglês, vai no Google Tradutor. Então, assim, é importante a gente levar a tecnologia para nos ajudar. Um celular bom, com um Google Tradutor bom, internet funcionando 24 horas é essencial. Já aconteceu da gente ficar perdido porque a internet do meu celular acabou e eu tenho a internet do celular do Davi que nos salvou. Então, assim, isso tudo, levar bateria então essas tecnologias, essa noção dessa linguagem de facilitar tudo isso, e o dinheiro em várias moedas, assim, você leva dinheiro em cartão, você leva dinheiro em espécie, você leva aqueles aplicativo, isso. Porque às vezes não funciona de uma forma, funciona de outra e você não fica passando necessidade. Então tem algumas coisinhas que é importante, a gente leva como lição. Tem alguma estratégia específica? É se planejar, eu acho que a gente precisa se planejar, ter planejar tempo, bem. Conversar com pessoas que já foram para aquele local, se informar em sites, isso é importante. Alguma vez você tiveram experiências culturais inesperadas que foram particularmente impactantes? Não teve um dia que a gente... Não sei em qual país que a gente foi. A gente estava num lugar, tentou ir num museu, eu acho, mas não deu conta. E aí aí vocês descobriram que tinha um outro ponto turístico e aí a gente foi. Teve alguma coisa assim nesse sentido. Eu não vou lembrar agora não. Nem eu. É muita coisa. Mas uma coisa que impactou muito, que era uma viagem que eu sempre quis fazer, e com as minhas amigas aqui no Brasil também, a gente sempre planejou fazer juntas e eu acabei fazendo só eu e o Davi. Que era... viagem de cruzeiro. Fazer a viagem de cruzeiro. E é muito barato, né? Fazer viagem de cruzeiro entre os países na Europa, e eu e o Davi fizemos isso algumas vezes. Então isso ficou impactante para mim. As minhas amigas depois até brigaram comigo, porque aqui no Brasil é muito caro. E como a gente queria visitar o país, a gente acabou fazendo de cruzeiro porque ia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu gostei muito. E sempre que a gente tem a oportunidade, eu volto a fazer a viagem de cruzeiro entre os países. Lá porque tem eu gosto. À noite, quando a gente passa um dia viajando, tem karaokê. E aí fica tipo assim, fica muito legal. E aí eles ficam cantando rocks antigos. E aí eu lembro até que teve um dia que eu não aguentei mais, fui dormir e minha mãe ficou lá no karaokê cantando lá e dançando com a sua aluna, não foi? Tem muitas festas legais dentro do cruzeiro, é legal. Isso me impactou, isso era uma coisa era um sonho, sabe quando você realiza um sonho? Então eu queria fazer uma viagem de cruzeiro, aí eu consegui, então isso me marcou. Quais são os desafios de viajar com crianças ou adolescentes e como vocês os superam? Eu não consigo andar muito longas, tipo assim, tão longas, tipo 20 km sem dar pelo menos 2 pausas no meu pé. Ou então pausa pra comer e beber água. Eu não dou conta.
Eu acho isso até normal. Eu não sinto como um desafio, não. Acho que é algo natural, porque o Davi, ele caminha bem. Eu não sinto, não. Porque eu não levava o Davi nas viagens quando o Davi tinha 4 ou 5 aninhos. O Davi começou a viajar comigo e ele tinha 6 aninhos, mais ou menos. 8. E então ele já andava bem, então não tinha desafio. Ele já fazia as coisas dele sozinho. Então foi tudo tranquilo. E eu não sei se pela empolgação de estar no lugar e de viajar, porque ele gosta muito de viajar, ele não é de reclamar muito. Você pensa, quando você fala assim, eu andei 20 quilômetros num dia, é muita coisa, né? Então eu acho normal essas pausas e parar para descansar, é tranquilo, a gente tem que, né? Não tem muito desafio viajar com ele, não. Ele é bonzinho para viajar, ele anda bem, não reclama. Um desafio viajar com o Davi é que ele não cala a boca. O Davi, ele conversa o tempo inteiro no ouvido da gente. A gente tá viajando, tá vendo os pontos turísticos, você tá tirando... O Davi tá conversando. Ele conversa 24 horas. Se pudesse fazer uma viagem dos sonhos, para onde iriam e por quê? O Davi tem uma viagem dos sonhos que eu vou tentar realizar esse ano. Aos Estados Unidos. Eu quero muito ir para os Estados Unidos. Eu acho que começou quando eu vi... Quando eu vi no Jornal Nacional, na época da pandemia, alguma coisa a ver com os Estados Unidos. E eu acho que era alguma coisa sobre a Disney, um parque aí. E aí eu fiquei com muita vontade de ir depois que eu vi. Depois que eu vi esse jornal. E aí, quando eu vi, eu lembro até o mês, foi em maio. Foi em maio de 2019, no início da pandemia. E aí eu fiquei enchendo o ano inteiro, sabe, da minha mãe. E aí ela disse assim, em 2025 ou 2026, 2024 ou 2025 eu te levo. Já estamos em 2025, então tem que levar esse ano. Agora, se perguntar pra mim, tem um monte de lugar que eu quero visitar, é melhor nem citar todos. Acho que tem uns 2 dias que a gente estava almoçando, eu e Davi, e eu falei sobre isso, porque o Davi fez essa pergunta pra mim. Mãe, qual é o lugar que você quer ir agora? Eu falei, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma lista de lugares que eu ainda quero ir. E aí a gente vai pelo menos em 2 por ano. Ele falou, então tá bom. Então a gente prometeu fazer essa lista. Eu queria... tem um outro lugar que eu quero muito ir, que é barato, que eu pesquisei, é Filipinas. Filipinas não é tão caro de ir, a moeda deles é mais desvalorizada. E o país é muito bonito, a riqueza natural. Como vocês equilibram o tempo de lazer e as atividades turísticas durante as viagens? Bom, eu fico de lazer basicamente o dia inteiro, porque minha mãe vai trabalhar lá por causa do projeto, ela vai lá para a universidade do país e eu fico em casa jogando, assistindo, dormindo. E o conciliar o trabalho com o lazer é que às vezes a gente vai muito passear nos fins de semana, à noite, e os dias deles são muito longos, então às vezes fica claro até 10, 11 da noite. Isso é uma vantagem, porque a gente vai aproveitando todo esse tempo claro para passear nos pontos turísticos. E no outro dia, trabalho. E depois do trabalho, passear à noite. E tipo, semana. É tão bom isso que, tipo, com o fuso horário, que lá o fuso horário é mais adiantado, a gente às vezes vai dormir 2 da manhã e nem percebe que é 2 da manhã. A gente pensa que é 10 da noite. Quais são as melhores recordações que cada um de vocês guarda de suas viagens em família? Várias, de vários jeitos diferentes. Eu tenho muitas viagens que eu guardo, assim, que são viagens, por exemplo, quando a gente foi para a Áustria, eu achei o país muito bonito, é muito linda a Áustria. Era um castelo onde a rainha Elizabeth ficava e se tornou um museu, que a gente visitou. Isso me marcou muito, porque eles têm um carinho muito grande por ela, né, mesmo após a morte dela. E era um lugar muito bonito, um jardim maravilhoso nesse castelo, isso me marcou muito. Andar por algumas cidades da Itália também me marcou muito. Ir em Roma também foi muito importante. Eu amei.
toda aquela religiosidade ali, apesar de eu não ser tão católica assim, mas são lugares que marcam a gente, sabe? A energia do lugar é muito diferente, é muito forte aquela energia. Então acho que tem vários lugares assim que eu gostei muito de ir. Estocolmo, gostei muito de ir para Estocolmo. Ah, foi mesmo. Então, lá tinha um parque muito bonito. Muito bonito, tem museus muito bonitos. Tinha um museu lá do Titanic, muito legal. Não, foi do Titanic não, mas toda vez você confunde que é do Titanic. É de onde, gente? É um navio viking que ele saiu e ele naufragou perto da costa da Suécia. Então não é Titanic. E aí toda vez Foi você Viking. confunde que é Titanic. Ah, pra mim era um navio enorme, tudo lindo, e o negócio naufragou, então tipo, né, Titanic. Então é isso, então é Viking. Mas assim, tem muitos lugares bonitos. E eles tinham danças, no dia que a gente foi lá, era um dia de sol, que é muito raro. E eles estavam com apresentações culturais ao ar livre. Ah, foi E a gente chegou no momento da apresentação cultural. É muito bonito. E uma viagem que eu fiz também, que o Davi não fez comigo, e isso é uma promessa que eu vou voltar no país com ele, é Portugal, que também tem muitos castelos, muito lindo em Portugal, tem muitos. Sintra, então, é uma cidade que tem muitos castelos lindos. E ainda vou voltar com o Davi, porque, né, é uma promessa. Inclusive a gente passou na cidade em Lisboa, por causa que o nosso voo atrasou. Só que tava muito tarde e nem dava pra aproveitar. Ah, o Davi também ficou muito impactante com a Torre Eiffel, quando você foi pra Torre Eiffel. Foi, eu amei pra Torre Eiffel. Eu vi bem assim, nossa, é grande mesmo. Eu olhei assim, é enorme. E obrigada por participar da nossa entrevista. E pra quem vocês vão mandar beijoca? Pra minha mãe, que tá aqui do meu lado, pros telespectadores, pra você, Obrigada. que nos deu essa oportunidade de falar como que é nossas viagens. E é isso. Um beijo pro Davi, que sempre manda beijo pra mim nos quadros dele, no programa. E pra todo mundo que tá nos assistindo. Espero que tenham gostado. Obrigada. E foi isso. Até a próxima. Tchau! Estamos de volta! E agora vamos falar sobre algo muito importante: a rotina em casa. Você sabia que até as crianças podem e devem ajudar nas tarefas domésticas? Claro, sempre com segurança e de acordo com a idade. Arrumar a cama, ajudar a colocar ou tirar a mesa, guardar os brinquedos, separar as roupas sujas, organizar os materiais escolares. Essas pequenas tarefas mostram que você é responsável e que se importa com o bem-estar da família. E sabe o que é mais legal? Fazer isso em equipe pode ser divertido. E agora vamos assistir um bastidor da nossa TV. Roda a VT! Olá pessoal, e hoje vamos fazer os bastidores do Kaique no Ar. E vamos mostrar tudo o que acontece para vocês. Kaique, como surgiu a ideia do programa? A ideia do programa foi que a minha mãe me deu algumas opções de nomes e essa foi a que mais me chamou a atenção. Foi isso que escolheu. E quem escolhe os entrevistados? É o diretor mesmo. Quem você trouxe hoje? Hoje eu trouxe a Branca de Neve. Oi, Branca de Neve. Oi, tudo bem? E qual foi o entrevistado mais engraçado ou que marcou o programa até agora? Olha, ainda... deixa eu ver. Nossa, foram vários já. Eu acho que ainda não teve nenhum. Nenhum ainda. E quem você sonha em trazer ao seu programa para você entrevistar? Nossa. Pessoas famosas, cantores. Isso aí. E no futuro, você pretende continuar na carreira artística ou você quer seguir outra profissão? Com certeza na carreira artística. Quero seguir. Por quê? Eu gosto muito de estar em frente às câmeras, gravando e tudo por isso. E conta pra gente, o que o pessoal pode esperar no Kaique no Ar?
Ai, gente, um bate-papo muito legal, conversas incríveis, muitas brincadeiras, e isso, muito mais. E você gosta de gravar o programa? Ou ainda fica tenso e nervoso nas gravações? Gosto muito de gravar, mas ainda fica meio tenso. E como é ter um programa com seu nome na TV? Como você se sente? Ai, é um sonho, muito legal mesmo. Você é muito ativo nas redes sociais? Sim. Então deixa o seu Instagram pra gente. Gente, segue lá então, é @euCaiqueOtávio. E agora, faça um convite pra todo mundo ficar ligadinho no Kaique no Ar. Vai ser na terça-feira, gente. Meu programa vai ser lançado nas terça-feiras. Vai ser, né, reproduzir pra vocês nas terça-feiras, às 20 horas. E você quer deixar beijocas pra alguém ou algum recado? Eu vou dar beijocas pra todo mundo que tá assistindo aí e pra minha família inteirinha. E você, Branca de Neve? Ah, eu quero mandar beijocas para todo mundo que está assistindo, todo mundo que vai assistir, que já está assistindo o Kaique no Ar. Um super beijo para vocês. E eu vou mandar beijoca pra toda a minha família. E foi esse nossos bastidores do Kaique no Ar. Muito obrigada, Kaique. De nada.